esquecer de avisar. Amém. Salmo 139, eu vou estar lendo do versículo 5 ao versículo 10. Na verdade, aqui a partir do versículo 1, até mais ou menos o versículo 15, o Salmo 139, ele fala dos atributos de Deus. Aqui Davi, ele, quando escreve esse salmo, ele está aqui relatando a respeito dos atributos de Deus, e nós estamos fazendo uma série de mensagens a respeito dos atributos de Deus. Como eu não vou estar falando de todos os atributos, eu tenho ministrado a cada semana a respeito de um dos atributos. Hoje eu vou estar falando da onipresença de Deus, né? O Deus onipresente. O que isso significa nas nossas vidas? Como isso se relaciona com o meu dia a dia, com a minha vida cristã? Como a onipresença de Deus ela é importante para as nossas vidas? Eu tenho dito aqui para os irmãos que é muito importante para que a gente desenvolva um bom relacionamento com Deus, nós conhecermos bem o nosso Deus, conhecermos as suas características que a gente chama de atributos, né? Ou seja, aquilo que é a sua essência, aquilo que Deus é. Então é importante para que eu possa viver uma boa comunhão com meu Deus, eu compreender bem quem Ele é, e estudando os atributos, as suas características, nós vamos poder desenvolver o nosso relacionamento de Deus com Deus bem. Amém? Então vamos à leitura da palavra no Salmo 139, do versículo 5 ao versículo 10. A palavra de Deus diz assim: Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Pai, em nome de Jesus, neste momento nós clamamos, Senhor, para que o Teu Espírito Santo venha falar através das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que a Tua igreja hoje seja edificada pela Tua palavra. Use, Senhor, Pai querido, os vasos que ministram neste lugar, Deus Pai, porque aqui hoje nós aprendemos uns com os outros, porque o Teu corpo está aqui hoje representado. Ajuda-nos, Senhor, a Te servir com fidelidade e a ministrar a Tua palavra com verdade, Pai. Em nome de Jesus, também nós pedimos, quebranta os nossos corações, leva as nossas mentes cativas, Senhor, para que a gente venha receber a boa porção que o Senhor tem preparado para o dia de hoje, Senhor, e que essa porção venha nos sustentar, venha trazer transformação, venha hoje curar e salvar neste lugar, Senhor, Pai querido. Toda a honra, todo o louvor e toda a glória, Senhor, na manhã de hoje, nós entregamos nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu disse, nós estamos estudando a respeito dos atributos de Deus, já desde as últimas semanas nós temos falado, e na primeira mensagem que eu ministrei, eu deixei claro que nós nunca vamos compreender completamente o nosso Deus. Nunca ninguém vai compreender Deus na sua plenitude. Existe um momento em que o homem vai poder receber toda essa revelação de Deus, mas esse momento não vai acontecer na terra, não vai acontecer nessa vida, mas na vida vindoura. Então, nós também vimos pela palavra de Deus de que o próprio Senhor Jesus, apesar de reconhecer que nós não temos a capacidade de entender todas as coisas, ainda assim Ele quer que a gente conheça as coisas de Deus em profundidade. E por isso a gente está estudando mais a respeito de Deus. E na última semana eu falei a respeito da eternidade de Deus. Na eternidade de Deus, na última semana, quando nós vimos que ela olha para Deus sobre a ótica do tempo. Ou seja, nós na verdade aprendemos que Deus não está preso ao tempo, Ele não está limitado ao tempo. A eternidade mostra então que Deus é atemporal, Ele não está limitado ao tempo como nós, seres criados, estamos limitados ao tempo. Ele é o que Ele é sem princípio e Ele é sem fim. Foi isso que nós vimos na última semana. E a gente viu que isso tem aplicações práticas para a nossa vida. Isso mostra que nós podemos confiar em Deus, nós podemos andar com fé, nós podemos gerar esse entendimento, gera no nosso coração esperança para que a gente aguarde o tempo da promessa de Deus sobre as nossas vidas. Ou seja, então o fato de Deus ser eterno traz garantia
garantia para a gente de que Ele é fiel, de que Ele vai cumprir aquilo que Ele determinou. Ele vai trazer no tempo certo, na sucessão, como eu disse, que usei a palavra na semana passada, na sucessão correta, tudo aquilo que Ele prometeu que um dia Ele ia fazer. Porque Ele é um Deus eterno que preparou todas as coisas antes que todas as coisas existissem. Hoje nós vamos olhar para Deus sobre uma outra ótica. Nós vamos ver a respeito da onipresença de Deus. Ou seja, hoje nós vamos olhar sobre a ótica do espaço. Nós vimos a respeito do tempo e a gente descobriu que Deus não tem tempo, Ele não tem idade, Ele não fica nem mais novo, nem mais velho. Como eu brinquei aqui, a gente não vai cantar parabéns, nem fazer festa de aniversário para Deus, porque Ele não tem idade, Ele é um ser eterno. E agora, diante da mensagem de hoje, dessa passagem que a gente acaba de ler, no Salmo 139, nós vamos ver Deus na ótica do espaço. Nós vamos ver que Deus, Ele também não tem limites no espaço, ou seja, Deus, Ele existe independente de haver ou não espaço. Antes que houvesse espaço, ou seja, um limite determinado, Deus era e Ele continua sendo e Ele sempre será, como nós vimos na semana que passou. Teve uma historinha para ilustrar o que a gente vai falar hoje, de um missionário. Na verdade, esse missionário foi um missionário muito usado por Deus. E quando ele ainda estava na escola, estudando para ir para as missões, ele estava aprendendo sobre as culturas do povo que ele ia ministrar. Um dia um dos seus colegas que estavam lá em classe com ele, disse para ele assim: eu te dou uma moeda se você me disser aonde Deus está. E aquele missionário muito inteligente, muito vivo, voltou para o colega dele e falou assim: ok, e eu te dou duas se você me disser onde Deus não está. O que é a onipresença de Deus? A onipresença de Deus é a gente declarar que Deus está em todos os lugares e em todos os momentos. Ou seja, em cada ponto, em cada momento, Deus está em todos os lugares. Isso fala da integridade de Deus. Deus não pode estar em parte, em um lugar, e em outra parte, em outro lugar. Ele é um único Deus, Ele não é um Deus dividido. Ele pode ter 3 pessoas se manifestando, mas ainda assim Ele continua sendo um único Deus. Então, Ele está em todos os lugares na sua integridade. E isso é importante a gente entender a respeito do nosso Deus. Porque às vezes a gente acha que os olhos de Deus estão no lugar, mas a mão dele está lá no outro lugar. Porque a gente começa a passar por algumas dificuldades, a gente fala assim: não estava fazendo a coisa certa, Deus viu. Eu estou dizendo, o olho de Deus estava ali, e agora eu não estou indo para frente porque a mão dele não está aqui, está lá, lá. Não, Deus ele está sempre presente por inteiro em todos os lugares. Aleluia. Então, se a gente está vivendo alguma situação na vida, ela é consequência dos nossos atos, e se é por causa de uma atitude errada, a culpa é nossa e não de Deus. A nossa tendência, às vezes, é querer jogar a culpa para Deus. Mas se eu entendo que Deus está em todos os lugares de uma maneira íntegra, inteira, Deus não pode ter culpa. Ele não tem falta, Ele não tem erro. Porque se eu acredito que Deus está em pedaços, então eu posso atribuir algum problema à falta de um pedaço de Deus na minha vida. E isso é heresia, é pecado. E tem muito crente vivendo dessa maneira. E a gente precisa ter essa consciência na nossa vida para que a gente desenvolva um bom relacionamento com Deus. Eu escrevi aqui algumas coisas que são até muito óbvias para os irmãos que já andam na igreja há algum tempo. Pode não ser óbvias para alguns que são mais novos, mas aqui eu coloquei que a maior necessidade da igreja não é das bênçãos de Deus, é de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. As bênçãos, o Deus da bênção, Ele é melhor do que a bênção de Deus. É lógico que nós precisamos da bênção de Deus. E a gente vai ver que bênção de Deus está totalmente ligado com a sua presença.
Onde Deus está presente, Ele está presente também para abençoar. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não tenho problema com a bênção de Deus. Aliás, eu gosto de ser abençoado por Deus. E quero que Deus abençoe essa igreja grandemente, abençoe a sua vida grandemente. Mas algo que precisa estar na nossa mente, e o que a gente mais precisa como igreja, não é da bênção dele, é dele. Amém. Glória a Deus. A pregação moderna, ela diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Hoje a gente pode ir até numa igreja herética e ouvir que o homem tem que glorificar a Deus, e até aí as igrejas estão unidas. Só que, por que essa igreja é uma igreja muitas vezes herética? Porque agora ela diz assim, não, e o fim de Deus é glorificar o homem. E não é. Ou seja, o fim do homem é glorificar a Deus, mas Deus também age para que Ele mesmo seja glorificado. Mas hoje a mensagem que as igrejas estão pregando é, nós glorificamos a Deus e Deus nos glorifica. E eu quero dizer para você que Deus diz que Ele não divide a glória dele com ninguém. Então como é que eu posso ministrar uma mensagem no culto dizendo que Deus está aqui para te glorificar? É heresia. É errado. E a gente está aí, cantando, dando glória a Deus e dançando e pulando. E muitas músicas que cantam exatamente isso. Quando alguns meses atrás eu ministrei aqui a respeito do louvor e adoração, a gente viu alguns exemplos de música aqui que glorificam totalmente o homem. É tudo para mim. Hoje a ministração, a ideia de Deus é, não, né? Deus está a serviço do homem. Como se Deus fosse o nosso empregado. Não, Deus serve o homem. E serviu, e o maior exemplo do serviço de Deus ao homem foi Ele, sendo Deus, se humilhar, vindo na forma de homem, na pessoa do seu Filho. E a palavra de Deus diz pra gente que Ele, se humilhando, tomou sobre si o quê? A nossa forma, a nossa identidade, para que Ele servisse a nós. Ou seja, Deus quer nos servir, mas Deus não é o nosso servo. Ele faz isso para nos ensinar, para ser exemplo. Jesus, quando serve aos homens, e Ele pega os discípulos e se ajoelha diante de cada discípulo, e lava o pé de cada um daqueles discípulos, Ele estava dando exemplo, e dizendo, olha, eu que sou Deus, e existo para ser servido, estou servindo. Para você que existe para servir, sirva. Porque você não nasceu para ser servido, você nasceu para servir. Nós temos que entender isso. Porque quem sou eu para dar ordem a um Deus que está em todos os lugares? Um Deus que na sua integridade está aqui e ali. Um Deus que hoje está abençoando a minha vida aqui em Lourdes. E hoje também está abençoando a vida de um irmão lá na China. Amém. Com a mesma integridade, o mesmo amor, com a mesma santidade, porque Ele é onipresente. Amém. Ele está em todos os lugares, em todos os momentos, na sua inteireza. Você começa a perceber o porquê que é importante a gente entender a onisciência de Deus? Eu quero dar alguns conceitos para a gente entender melhor. Né? Então, entende-se por onipresença, desculpa, eu falei onisciência, onipresença, né? Entende-se por onipresença de Deus a capacidade do Todo-Poderoso estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Foi o que eu falei aqui. Mas é interessante que essa palavra onipresente, ela não é uma palavra grega, ela é uma palavra que vem do latim. E a palavra omnis, a palavra omnis significa todo, né? Por isso que a gente tem, né, no Brasil, a gente chama de ônibus, né? O que é ônibus? Aqui também se chama ônibus, né? Mas aqui se cortou na metade, a gente só fala bus, né? I'm gonna get the bus. Mas na verdade o nome certo é ônibus, né? Ônibus. Por quê? O que significa ônibus, a palavra ônibus? Tem a mesma raiz daqui da palavra onipresença. Omni, para todos, transporte para todos. Isso que é ônibus, por isso que a gente chama de ônibus. É um transporte para todos, é isso. Deus, Ele é presente em todas as coisas. Ônibus é todo, e praensis, que é a palavra presença, em latim, ela significa presença. Né? Ou seja, presença completa, presença em todos os lugares. É uma presença total, uma presença global.
Então essa é a definição de onipresença. Talvez para a gente é difícil a gente entender esse tipo de definição, porque nós somos seres limitados, nós estamos limitados no espaço. Apesar de eu ocupar um espaço até bem grande hoje em dia, com a barriga, estou ocupando mais espaço hoje, só eu posso ocupar esse espaço. Não adianta, nem se você fosse a pessoa mais magra da igreja, querer ocupar o mesmo espaço que eu estou ocupando. Porque a física, que é uma lei que Deus determinou, diz para a gente que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Mas Deus, que é um ser imaterial, ou seja, ele não tem matéria como nós, ele então pode estar em todos os espaços e em qualquer momento, em todos os momentos. Mas eu não, eu só posso estar num lugar de cada vez. Que nem agora, já são quase 15 para meio-dia, a fome começa, a gente já começa a sentir o desejo de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Era bom se eu pudesse estar aqui ministrando e já sentado lá esperando, aquela carninha assim, descendo o prato, assim, o bacalhauzinho ali, olha só, ficou com fome, irmão? Então agora você está sentindo o que é o limite da humanidade nesse momento, porque você vai continuar presente aqui. Ele não pode estar em dois lugares, mas Deus pode. Deus está lá agora. Deus está aqui. Deus está em todos os lugares. Aliás, em Mateus 28:20, a palavra diz para a gente, aliás, o próprio Jesus aqui, ele nos garante que ele estaria conosco em todos os dias da nossa vida até a consumação do céu. Amém. Aleluia. Como é que ele pode estar conosco todos os dias até que os séculos se consumam, se ele não fosse um Deus onipresente? Por que é que a Deus a gente começa, diante de uma dificuldade, a dizer: onde é que tu estás, Deus? Por que tu não estás aqui? Você vê como é importante nós desenvolvermos um bom entendimento e uma boa consciência de quem Deus é? Porque se a gente sabe que ele é onipresente, não tem nenhum lugar onde ele não esteja. Se a gente está percebendo que Deus está ausente, o problema não é Deus ausente, o problema é a nossa ausência da presença de Deus. Porque Ele está ali e está em todos os lugares. Mas eu não posso estar em muitos lugares ao mesmo tempo. E se eu não estou percebendo Deus naquele momento, o problema não é Deus, o problema sou eu, porque Ele garantiu que Ele estaria comigo até a consumação dos séculos. Aleluia. Isso é maravilhoso. Tem ele já faleceu, um Berkhoff. Ele foi um grande teólogo. Muita gente até hoje, a maioria das igrejas, usa muita coisa que aprendeu a respeito da teologia sistemática que ele desenvolveu. E ele tem aqui uma definição interessante. Ele diz assim: perfeição do ser divino pela qual ele transcende todas as limitações espaciais e, contudo, está presente em todos os pontos do espaço com todo o seu ser. Deixa eu traduzir isso que eu falei aqui. Ou seja, ele é um ser perfeito. Ele é Deus e ele é perfeito. E por causa da perfeição dele ser Deus, ele é transcendente. Lembra que nós aprendemos sobre a transcendência? O que é a transcendência? Ele está acima de tudo que foi criado. Ou seja, ele está além de toda a sua criação. Ele é transcendente. Então, se ele é transcendente, está acima de tudo aquilo que foi criado, ele não está o quê? Limitado pelo espaço. Ele vai além do espaço. Porque tudo que foi criado num espaço. Porque se não ocupasse um espaço, não era criado. Nós não viríamos. Nós não existiria. Então é o que ele está dizendo. Então ele é um ser especial, que não tem limites, mas ao mesmo tempo ele está presente em todos os pontos. Fora, além da transcendência, mas também ele é um Deus, lembra que eu usei a outra expressão? Quem lembra? É também um Deus emanescente, um Deus que está perto, um Deus que está conosco, ou seja, ele transcende, está acima de todas as coisas, mas ele emanece porque ele está conosco, ele está presente nas nossas vidas, porque ele é Deus onipresente, presente em todos os lugares, com toda a sua integridade. E isso é maravilhoso a gente entender. Talvez fique mais fácil a gente compreender esse conceito de onipresença quando a gente pensa na mente de Deus.
né? Lógico que, como eu disse, a gente não pode separar Deus em pedaços, mas para a gente entender, talvez fique melhor a gente entender assim, é como se a mente de Deus ela estivesse em todos os lugares conosco. Mente a gente entende, porque mente pensa, mente produz palavras, mente produz pensamentos, imagens, né? Então é isso, é como se a mente de Deus estivesse ali presente em todos os lugares conosco, inclusive naqueles mais mórbidos. Porque tem gente que às vezes passa diante de um lugar que a gente sabe que ali não está havendo a manifestação de Deus na vida das pessoas, mas a palavra de Deus diz que Ele é presente, Ele está ali. Por exemplo, na nossa cidade nós podemos passar hoje diante de uma casa de gogô, de prostituição, num lugar onde vende droga, e nós podemos apontar o dedo e dizer ali, Deus está. Porque se Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele também está ali. Ele pode não estar se manifestando, mas ali Ele está, e está ali na sua íntegra. Porque mesmo Deus estando num lugar como esse, nos lugares mais mórbidos da terra, Ele não pode se contaminar. Um exemplo é como o sol, a luz do sol. O sol ele brilha, ele irradia a sua luz, né? E quando um animal morre, aquela carcaça ela fica ali apodrecendo. E o sol continua ali né, iluminando, radiando a sua luz. Apesar dali haver morte, podridão, por causa da carcaça daquele animal, a luz do sol não pode se contaminar com aquilo. Assim é Deus. Ele, por ser onipresente, Ele pode estar em todos os lugares, mas por ser divinamente perfeito, Ele não se contamina nos lugares onde Ele está. A gente não pode, muitas vezes, estar em todos os lugares. Tem lugar que a gente precisa fugir deles, e a palavra de Deus diz, porque a gente não é onipresente. Nós somos limitados ao espaço e ao tempo, e a gente pode se contaminar com aquelas coisas. Por isso que quando nós vamos lidar com situações como essas, extremas, e entrar num lugar mórbido, nós precisamos estar numa boa comunhão com Deus, para que no poder de Deus a gente possa passar por aquela situação e não se contaminar com ela. Mas Deus está ali. E se você, na presença de Deus, levar a palavra dele de vida e mostrar o amor dele naquela situação, ali Deus vai se manifestar e vai gerar vida. Porque se não fosse assim, que esperança teria para uma prostituta? Que esperança haveria para um pecador, para um ladrão, para alguém que está na miséria? Nenhuma. Mas se há esperança é porque Deus está ali na sua integridade. E se nós caminharmos na presença de Deus, nós vamos poder entrar com autoridade nesses lugares e arrancar as pessoas do poder das trevas. Amém. Porque Deus é poderoso. Amém. Ele é presente e Ele está ali por completo. É isso que enche o meu coração para que eu saia pelas ruas e ministre o Evangelho de Deus. É isso que tem que encher o coração da igreja para que a gente saia nas ruas e pregue o Evangelho para qualquer alma, para qualquer pessoa que nós encontrarmos. Porque nós, como homens, por sermos limitados e não podemos estar em todos os lugares, nós somos seres que julgamos muito. E às vezes a gente olha para a situação de uma pessoa e a gente diz, aquele caboclo, ele não merece ouvir a palavra de Deus, não, ele tem que morrer. Quem gostaria hoje de ver a Dilma salva aqui? Amém. Alguns, tem gente que queria ver ela presa e morta. Tem gente que quer cabeça do poder. Que se converta lá na cadeia. Ela não, gente, acho que pior é o Lula. Ainda bem que Deus não pensa como a gente. Porque se Ele não tivesse colocado a gente no lugar que a gente merecia para a gente ser salvo, nós íamos estar num problema, porque não tem como Ele salvar no inferno. Porque todo homem, por causa do seu pecado, tinha que ir para o inferno. A cadeia da pessoa pecadora é o inferno. É verdade. E Deus teve amor e misericórdia, porque é um ser integral, de transformar as nossas vidas e não nos deixar ir para onde nós merecíamos ir. Que se fôssemos para lá, não poderíamos mais retornar. Mas a nossa boca, ela produz sangue. A gente gosta de ver sangue. A gente gosta de ver, né, justiça. Não a justiça de Deus,
A nossa justiça ela é sanguinária. Salva, mas prende. Salva, mas paga o preço. Graças a Deus, a sede de justiça de Deus não é como a do homem. Ela é pura, ela é santa. Ele é um ser ímpar e está em todos os lugares. E hoje ele está lá, naquela sessão, onde uma grande quantidade de gente quer ver justiça ser feita e condenação. Mas se nós tivermos algum amor pelas almas e nós reconhecemos que aquela é uma alma perdida, hoje a nossa oração devia dizer, clamar pela justiça de Deus, porque a justiça de Deus podia transformar a vida daquela mulher e ela dali saiu uma pessoa totalmente transformada. Podia sair daí mulher. Como é que eu vou pregar para alguém na rua se eu não compreendo a onipresença de Deus? A integridade dele, a presença desse Deus poderoso que é completo em todos os lugares. Deus é luz, a palavra de Deus diz para a gente. Deus é amor, a palavra de Deus diz para a gente. Deus é Espírito. Olha que interessante, a palavra diz que Ele é luz, que Ele é amor, que Ele é Espírito. E tudo isso tem que fazer parte de Deus, porque a onipresença dele, na verdade, requer estas coisas. Porque tudo isso são conceitos de imaterialidade, ou seja, ele só pode estar em todos os lugares, ou seja, não está preso a nenhum limite, porque ele é um ser imaterial. E esse tipo de coisa na nossa vida precisa se materializar. Por isso ele comunicou dos seus atributos e nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E ele quer que a gente também seja luz. E Jesus disse, vós sois a luz do mundo. E Jesus chama a igreja a amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo a como nós amamos a nós mesmos. Quem já viu o amor aqui? A gente pode ver nas ações, mas não na matéria. Nós podemos sentir o amor. Nós podemos presenciar atos de amor. Mas o amor não tem matéria, porque ele não está preso em limites. E aí quando você diz assim, eu não consigo amar fulano de tal, você está dizendo que Deus não tem poder na sua vida. Porque Deus não está preso ao tempo e ao espaço. E se em você foi gerado o amor de Cristo, e Ele diz que aquele que Ele salva, na vida daquele Ele gera o amor dele, você pode amar sim. Você pode não querer. Aí é uma questão de decisão. Mas poder você pode. Porque o poder de Deus não tem limite. Nem o tempo nem o espaço limita o poder de Deus. E eu posso amar em Deus todas as almas, todas as pessoas. Amém. Se isso não fosse possível, por que eu estaria hoje aqui ministrando a palavra de Deus? Se isso não fosse possível, o que você está fazendo hoje aqui? Se hoje nós estamos aqui é porque nós acreditamos que o amor de Deus não tem limites. Se hoje nós estamos aqui é porque nós confiamos nas promessas de Deus. Então nós temos que viver isso, porque Ele nos formou a sua imagem e a sua semelhança. Deus está presente em todos os momentos e em todos os lugares. Então agora eu fiz só a introdução da minha mensagem, agora eu quero ir para o primeiro ponto. Oh meu Deus do céu, né? A Priscila falou, mas você demora muito na introdução. Eu acho que a melhor parte da mensagem é a introdução. Mas o primeiro ponto que eu quero hoje trazer para você, para mostrar como a onipresença de Deus se aplica nas nossas vidas, é isso. Deus está presente em todos os lugares para sustentar todas as coisas. Foi exatamente aquilo que o salmista declarou no Salmo 139, no último versículo. Deus ele é presente e Ele está em todos os lugares porque Ele quer sustentar. Ele quer me sustentar, Ele quer te sustentar. Ele está aqui para sustentar tudo aquilo que Ele criou. Ele é o sustentador de todas as coisas. Deus ele não está presente em todos os lugares para fazer a mesma coisa. Ele está em todos os lugares por completo, mas isso não significa que Ele faz a mesma coisa em todo lugar. Tem lugar que Ele precisa fazer uma coisa, tem lugar que Ele precisa fazer outra. Você sabe isso na sua vida. Quem vive ter experiência com Deus sabe que tem dia que Deus age de um jeito, tem dia que Deus age do outro.
O que a gente, graças a Deus por isso, porque Ele é sempre presente, está ali por inteiro e pode agir conforme as nossas necessidades. E é muito bom. E é por causa disso que talvez a nossa mente vá mais em busca das bênçãos de Deus, daquilo que Ele pode fazer, do que o próprio Deus. Mas isso é uma inversão de papel. Como eu disse, o que a gente mais precisa não é do que Ele faz, mas de quem Ele é. Eu preciso daquilo que Ele faz, mas se eu estiver com aquele que é, Ele vai fazer tudo o que Ele precisa fazer. Aliás, hoje em dia, depois de ter crescido e amadurecido, eu já peço muito pouco para mim mesmo. Porque Deus cuida de mim. E quando eu me entrego e ando, isso não significa que eu não peço. Eu peço a Deus, porque a palavra de Deus diz que eu tenho que pedir pelas minhas necessidades. Mas eu hoje não sou um aficionado em ficar pedindo daquilo que eu preciso. Hoje a minha oração ela é muito mais intercessora do que uma oração pessoal, pedindo pela minha própria necessidade. Porque eu entendo que Deus está presente, Ele conhece as minhas necessidades, e se eu andar na presença dEle, Ele vai me abençoar, porque é Ele que me sustenta. E se Ele me sustenta, eu não preciso ficar toda hora, Senhor, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Eu falo, Senhor, faz quando o Senhor quiser. Está aqui, ó, eu vou seguir o caminho e o Senhor faz. Aliás, a gente precisa colocar as nossas necessidades diante de Deus, não para incomodar a Deus, mas, se bem que Ele gosta de ser incomodado, mas não por causa do nosso problema, por causa do problema dos outros. Tem uma parábola na Bíblia que diz isso, que ele diz, aquele homem que se levantou de noite e foi bater na casa do vizinho lá e pediu uma comida, porque chegou um estranho na casa dele lá, chegou um visitante e ele não tinha, e a palavra de Deus diz que aquele homem, se ele insistir, o vizinho dá até tudo que ele tiver, só para deixar em paz e deixar ele voltar a dormir. Leva o que você quiser, me deixa dormir. E ali é uma parábola que mostra que Deus quer ser incomodado pela intercessão. Não é pelos nossos pedidos, é pela intercessão pelo outro. Que aquele vizinho lá foi pedir para o outro, não para ele. Tem gente que lê essa passagem totalmente invertida. Então Deus quer que a gente fique lá batendo na porta pelo outro. É isso, Ele quer que você vá lá e incomode Ele, até fazer ele levantar lá do lugar dele. Ele já tá bom, eu te dou isso e muito mais. Agora me deixa em paz. Ele quer esse tipo de incômodo. Esse é um incômodo bom, santo. Mas você, quando cresce, amadurece, anda na presença de Deus, você para de incomodar Deus toda hora com aquilo. Senhor, por quê? 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 Você fala, não, Senhor, para quê? Me ensina logo, que a gente resolve o problema, e a gente segue para frente. E é isso que a gente precisa desenvolver com Deus. Mas Ele é um Deus que sustenta. A palavra de Deus diz que Ele vai estar guardando. Em todos os momentos Ele vai estar sustentando. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, Ele diz que Ele vai ocupar todos os lugares e os espaços. Diz a palavra de Deus aqui, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Por exemplo, os animais, eles não semeiam nem colhem, mas eles continuam a viver. Você já viu algum animal fazer plantação, querido? Já viu roça de animal aqui? Já viu alguém fazer a roça? Já viu animal plantar milho? Hoje a Priscila fez uma parte. Quem comeu na hora do café ali? Ela fez uma parte, não é uma pamonha de panela? É isso? O que você fez hoje? Pamonha de forno. Quem não comeu, perdeu. O negócio estava bom demais da conta, Mas eu nunca vi ninguém, nenhum bicho plantar milho. O único bicho que planta milho é a gente. Aqui é a prova de que Deus sustenta todas as coisas. Eles não semeiam, eles não colhem, eles não cultivam, mas eles continuam vivos porque a presença do Senhor os sustenta. Diz isso a palavra de Deus em Marcos 6, 26, em Lucas 12, 24, e em Jó 4, 4. As pessoas, elas se deitam, elas pegam no sono e acordam, porque a presença do Senhor a sustenta. A palavra de Deus diz que Ele dá enquanto a gente dorme. Salmo 3, 5. As pessoas pecam, caem e se levantam, porque a presença do Senhor nos devolve a alegria da salvação. Ele sustenta com espírito voluntário e com arrependimento. É o que a palavra de Deus diz lá no Salmo 51, 12, Salmo 54, 4, Salmo 119, 117. Nele, Colossenses 1, 17 diz, nele tudo subsiste.
Esta é a razão porque ele está longe, né? Ele não está longe de cada um de nós. É o que ele diz para a gente lá em Atos 17, 27, que ele não está longe da gente, como diz lá em Filipenses 4, 5, que ele é o Senhor que está perto. Por que ele está perto? Porque ele sustenta. Ou seja, ele é um Deus de perto porque ele sustenta, ele me sustenta, ele sustenta a sua vida. Ou seja, a presença de Deus, a onipresença de Deus significa sustento na nossa vida. Quando a onipresença estiver clara na nossa vida, a gente anda sem ansiedade no nosso coração. E a gente sabe que ele vai sustentar todas as coisas que nós necessitamos. Lembra quando eu preguei sobre ansiedade? Quanta gente veio falar meio programa, pastor, eu acho que eu estou pecando, então, porque eu tenho muita ansiedade no meu coração. Eu falei, está mesmo, irmão. Lança fora toda ansiedade, porque a ansiedade é a dúvida daquilo que Deus pode fazer. E se Ele é onipresente e todo-poderoso e eterno, e tudo foi preparado desde antes da fundação do mundo, e Ele não está limitado nem ao tempo, nem ao espaço, para que eu andasse isso? Se eu estou com ansiedade, eu estou pecando mesmo, não estou tendo fé em Deus. Não estou confiando, eu não estou tendo relacionamento com Deus. Nunca estou tendo intimidade com Deus. Em João 17, 21, ele diz, o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Ou seja, a pessoa de Cristo está o Pai, ou seja, então Cristo também é onipresente. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma religião, né, que muita gente considera como uma igreja verdadeira e não é. Existe uma mulher considerada uma profeta, Ellen White. Alguém já deve ter ouvido falar da Ellen White. Ela tem muitos livros escritos. Só que a Ellen White ela é uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma igreja pseudo-cristã. Digo pseudo porque é falsa. Pseudo é falso, uma igreja cristã falsa. Porque eles não são nossos irmãos. E nem nossos primos, porque crente não tem primo. Deus não tem irmão. Tem gente que diz, são nossos primos, porque estão perto, mas não estão lá. Não, Deus não tem irmão. A gente só ia ter primo se Deus tivesse um irmão. Ele tem só pai e os filhos. E acabou. E essa Ellen White, ela ensina, através dos seus livros, das suas profecias, que Jesus, enquanto homem, ele perdeu a onipresença. Só que isso não é verdade, porque Jesus, ele enquanto homem, ele nunca deixou de ser Deus. A palavra de Deus diz que ele deixou de agir no poder de Deus, mas não que ele deixou de ser Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Então, portanto, ele não perdeu a onipresença, mesmo estando no corpo carnal. Porque se ele é um com o Pai e o Pai é um com ele, ele está presente em todos os lugares na pessoa do Pai. Porque Deus não se divide. Deus é um, ele é íntegro. Vocês compreendem isso? Então não faz sentido eu dizer, não, porque Jesus veio no corpo de homem, agora ele está limitado ao corpo, então ele não é mais onipresente, não. A Bíblia dá muitas provas disso. Por exemplo, ele estava lá reunido com os discípulos e chegou um lá para dar uma notícia que ele já sabia, que Lázaro tinha morrido. Lázaro, a gente sabia que era um grande amigo dele, pessoal, aqui na terra, como homem, no relacionamento dele. E aí chega um caboclo e diz, olha, aquele rapaz lá não está bem, ele está a ponto de morrer. Jesus já olha para você ver como ele era onipresente. Porque ele já disse, não, Lázaro dorme, não tem problema. Quando eu voltar lá, a gente resolve o problema do Lázaro. Porque morte não é problema para quem é muito poderoso, para quem não tem limite de espaço, de tempo. Então fique tranquilo. Deixa Lázaro lá viver o que ele está vivendo. Na hora que eu chegar lá, a gente resolve o problema. Está precisando de ajuda aí? É difícil? Priscila está traduzindo ali. Amém. Efésios 4:6, a Bíblia diz assim, e é sobre todos, e age por meio de todos, e está em todos. Ou seja, a presença de Deus está em nós. Ele age em todos, por meio de todos, e está em todos. Assim, o Filho de Deus também ele é presente onde estiverem 2 ou 3 testemunhas, diz Mateus 18, 23, ele diz ali que onde 2 ou 3 tivessem o nome dele, quem estaria ali? Jesus. Ali foi Jesus que falou. Então isso mostra que Jesus não está limitado ao limite de espaço. Ele não está preso ao espaço porque ele é filho e porque ele se manifestou carnalmente. Ele está onde nós estivermos reunidos no nome dele. Ele está em todos os lugares.
ele está se manifestando. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 9, ele fala a respeito da trindade presente em todos os salvos. Vai lá em Romanos capítulo 8, versículo 9. Olha que coisa linda que ele mostra aqui para a gente. A gente lê isso daqui e a gente acha que está falando de coisa diferente. Não, mas ele está falando da integridade de Deus aqui. Romanos 8, 9. Ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não é dele. Olha que interessante aqui, ele usou aqui todas as três pessoas da Trindade. Ele começou na primeira fase falando do Espírito Santo. Aí ele identifica que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, é Deus, e ele habita em nós. E aí depois ele, quando questiona se é que de fato ele está na gente, ele diz: pois é, esse é o Espírito de Cristo. Tem gente que lê essa passagem e fala assim: afinal de contas, quem é? Ele é o Espírito de Cristo, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ele é um. É a Trindade viva em nós. A Trindade viva na vida de um salvo. Deus está presente em todos os lugares e Deus está presente por completo na sua vida. Amém. Por isso você hoje pode abrir a tua boca e dizer: Pai, como Jesus ensinou, Pai que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Nós podemos ir direto ao Pai, conversar com Ele, e recebemos a instrução do Espírito Santo de Deus para pedirmos conforme a vontade dEle, e no final nós dizemos assim: em nome de Jesus. Amém. Ela é viva em nós. Deus está presente. Deus, ele não está limitado no espaço que Ele próprio criou. Entenda uma coisa: se hoje há espaço, o espaço que existe foi criado por Deus. Então, se algo criou o espaço, esse espaço não pode limitar aquele que o criou. O próprio espaço é criação. E está sujeito ao Criador. Quando você olha para o universo e olha para o âmbito espacial que o universo ocupa, a gente olha assim: não tem fim, não tem limites, porque os nossos olhos não alcançam. Mas, na verdade, todo o espaço tem limite. O único que não tem limite é o Deus que criou esse espaço, todo esse universo que a gente observa. Porque todo esse universo está sujeito a Deus. E um dia, pela palavra de Deus, todo esse universo vai deixar de existir, porque Deus tem preparado na mente dele, no coração dele, e já declarado pelas palavras deles, um novo universo, um novo céu e nova terra, para que a gente habite pela eternidade. Amém. Que coisa linda. Às vezes a gente fica tentando medir Deus. Como é que eu posso medir um Deus que não está limitado ao espaço? Ou seja, então, Deus é imensurável. Ele não tem medida. Às vezes eu fico tentando: quão grande é Deus? A gente pode até cantar aqui: quão grande é o Senhor, quão grande, mas olha, por mais grande que a gente repita aqui, nunca a gente vai alcançar a grandeza de Deus, porque Ele não tem limite. Ele não está preso ao espaço. A gente olha para um camarada que nem Golias na Bíblia, a gente chama ele de homem grande, porque a gente tem limite de espaço. Aí você olha um cara com quase 3 metros de altura, era isso mais ou menos, né? Que a Bela fala, né? Mais ou menos 3 metros de altura, se estiver errado, vocês me corrigem. Né? Mas o bicho era grande, aí você olha assim e você deve ficar difícil o negócio aqui agora, porque nós estamos limitados no espaço. Mas dentro da magnitude de Deus, quem é o Golias? Quem é o mar? Quem é a terra? Quem é o universo? Ele é o que sustenta todas essas coisas, e todas essas coisas estão contidas nele. Aliás, agora aqui eu preciso de alertar você para uma outra heresia que surge, que a gente chama de panteísmo. O que é o panteísmo? O panteísmo diz que é Deus em tudo. Em todas as coisas tem Deus e todas as coisas são Deus. Isso é heresia. Deus está em todos os lugares. Mas o panteísmo diz: não, esse acrílico aqui é Deus. Que Deus está no acrílico. Essa cadeira que você está sentado é Deus, porque Deus está na cadeira, Ele está em todas as coisas. Isso é heresia, querido, não é isso. A presença de Deus não está limitada a um corpo. A presença de Deus é integral em todos os lugares. Deus habita na sua criação, mas Ele não está restrito
faminto pela sua criação. E o panteísmo, né, que a gente chama de panteísmo, eles ensinam isso, que Deus está ali. Então, se você quebrar uma cadeira ou né, despedaçar ali um pedaço da bateria, você está ferindo Deus. Isso é materialismo. Isso é materialismo. Isso é filosofia vã, filosofia humana. O nosso Deus está além do limite daquilo que Ele criou. Ele é o Criador de todas as coisas. Um outro teólogo, ele dá uma ilustração bastante interessante, o nome dele é Wayne Grudem. Né? Esse livro dele foi traduzido para o português e editado pela editora Vida Nova, que chama Teologia Sistemática, editora Vida Nova. O que eu vou ler para você está entre a página 121 e 124. E lá ele diz assim: devemos tentar evitar conceber Deus em termos de tamanho ou dimensão espacial. Deus é um ser que existe sem tamanho nem dimensão no espaço. De fato, antes que Deus criasse o universo, não havia matéria e nem material. Portanto, não havia também espaço. Porém, Deus existia assim mesmo. Onde estava Deus? Não se encontrava num lugar que podíamos chamar de onde, nem espaço. Mas Deus ainda assim existia. Esse fato nos faz perceber que Deus se relaciona com o espaço de maneira bem diferente da nossa ou de qualquer outra coisa criada. Ele existe como uma espécie de ser bem diferente, bem maior do que podemos imaginar. Gostei muito dessa ilustração dele, dessa definição dele. É isso. Né? Antes da matéria ser criada, antes dos materiais serem criados, antes de tudo existir, Deus existia. Ou seja, antes de existir o espaço, Deus existia. Então a pergunta que ele deixa é essa: aonde estava Deus? Então a gente não pode perguntar onde estava Deus, porque onde, né, implica em que existe um lugar, um espaço. E Deus é antes do espaço. Então Deus, Ele não pode estar num lugar. Por isso, Ele está em todos os lugares. Ele não tem limite. Você compreende isso? Que coisa... Gente, olha, quando eu saio na rua, eu sei que as coisas não estão boas. Agora a gente acabou de receber informação aqui que na noite tem gente invadindo o prédio aí, né? E gente dormindo aqui nas portas do corredor, fazendo coisa errada, né? Aí o pessoal tem câmera ali, aí estão preocupados, querem trancar as portas. Eu pedi ali para o irmão até fazer uma porta de ferro para trancar ali a nossa porta, porque alguém, né? Eles pegaram na câmera as pessoas tentando abrir, invadir, né, aqui o prédio, eles podem roubar as nossas coisas. Então eu falei, faz uma porta de ferro aí, né? Vamos botar umas grades aqui no lugar aqui, né? Mas a gente vê estas coisas, ou seja, eu saio nesse mundo que está dessa maneira, ou seja, eu não sei se é seguro ou se não é seguro, mas eu posso andar com a minha cabeça erguida, eu posso andar com alegria no meu coração, porque eu não estou preso nas coisas desse mundo, nem na sabedoria desse mundo. A minha vida está guardada nas mãos de Deus, e Ele me